dia para você, seja bem-vindo. Nós estamos ao vivo e chegamos pontualmente naquele nosso horário de sempre. Agora são 8 horas e 31 minutos. E vamos juntos começar então esse dia bem informados? A partir de agora você confere as notícias do Brasil e do mundo dessa sexta-feira, 21 de julho. Vamos então conferir o cardápio de notícias do dia. O governo anuncia pacote de recursos para a segurança pública. Desenrola Brasil. Agências da Caixa abrem 1 hora mais cedo nesta sexta-feira em uma ação para renegociação de dívidas. Em 4 dias, a Rússia dispara 70 mísseis e usa 90 drones para atacar portos da Ucrânia. E a gente traz a atualização, é claro, sobre a Copa do Mundo Feminina e um comentário especial sobre a expectativa para a estreia da seleção brasileira. A gente conta tudo isso e muito mais a partir de agora. E o governo federal anuncia hoje um pacote de recursos para a segurança pública. Na agenda estão programadas a liberação de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública e também a assinatura do decreto do Plano Amazônia. Vamos ver. Em cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Lula antecipa a liberação de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para os estados e o Distrito Federal. O valor para este ano é de mais de R$ 1 bilhão. A assinatura de um decreto também institui o Plano AMAS, que vai ser o Plano Amazônia Segurança e Soberania, que visa desenvolver iniciativas de segurança pública específicas para os estados da Amazônia Legal. O repasse do Fundo Nacional de Segurança Pública para os estados e o Distrito Federal deve ser feito em parcelas. O principal objetivo é apoiar projetos na área de segurança pública, além de projetos sociais de prevenção à violência. Entre as iniciativas que podem ser financiadas estão o reequipamento das polícias estaduais e o treinamento e a qualificação de policiais civis, militares e guardas municipais. O fundo é administrado por um conselho gestor composto de representantes dos Ministérios da Justiça, do Planejamento e Orçamento, da Casa Civil, do GSI e da Procuradoria-Geral da República. Já o chamado Plano Amazônia Segurança e Soberania deve receber investimentos de R$ 2 bilhões e pretende instalar 34 novas bases fluviais e terrestres na região, com presença constante de forças policiais federais e estaduais. Os recursos do Fundo Amazônia devem custear a construção desses postos de controle. E foi publicado nesta quinta-feira o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que compila e analisa dados de registros policiais sobre a criminalidade no país. E o crime de estelionato chama a atenção. Houve um aumento de mais de 320% nos últimos 4 anos. De hora em hora, mais de 200 pessoas caem em algum tipo de golpe. Os eletrônicos são os destaques. Quem traz para a gente mais detalhes é a repórter Maria Clara Leite. Só no ano passado foram um pouco mais de 1.800.000 registros de vítimas de estelionato e outros 200.000 casos de fraudes eletrônicas, segundo o relatório anual do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Rio de Janeiro e São Paulo lideram o crescimento de golpes entre os estados, com altas de 74% e 66%, respectivamente. E o Maranhão aparece em terceiro lugar. Agora, entre os casos de estelionato digital, o crescimento impressiona muito mais. O estado de Roraima registrou alta de 1.155% nesse tipo de crime. E Goiás apresentou números parecidos, alta de 1.027%. Já alguns estados não tipificam os casos entre tentados ou consumados, como é o caso de São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo. Por isso, o relatório não traz dados específicos dessa modalidade para esses estados. E com o dia do Desenrola, a Caixa Econômica abre as agências 1 hora mais cedo para o mutirão de renegociação de dívidas. O banco mobilizou funcionários para atender a população de forma mais direcionada. Vamos ver. As agências da Caixa Econômica Federal de todo o país vão atender ao público contemplado na primeira etapa do Desenrola, programa de renegociação de dívidas do governo federal. A antecipação da abertura das agências tem o objetivo
de atender os mais de 13 milhões de clientes que têm dívidas que podem ser renegociadas. Na primeira fase do Desenrola, pessoas com renda mensal de até R$20 mil podem renegociar suas dívidas diretamente com as instituições financeiras. Os débitos devem estar com registro ativo e terem sido inscritos nos cadastros de inadimplentes até 31 de dezembro de 2022. Além da renegociação, os bancos participantes do programa devem limpar o nome de pessoas com dívidas de até R$100. É importante destacar que a medida que limpa o nome dos clientes não significa um perdão das dívidas. O débito continua existindo, mas os bancos se comprometem pelo programa a não usar essa dívida para inserir os correntistas no cadastro negativo. O prazo para que as instituições terminem de dar baixa em seus sistemas, limpando os nomes dos endividados, é o próximo dia 28. A Caixa informou que entre suas condições para renegociação estão descontos de até 90%, sem cobrança de IOF, para quitação à vista e o parcelamento de dívidas de 12 a 96 meses. O banco também está promovendo simultaneamente uma campanha própria, denominada Tudo em Dia Caixa, com oportunidades de renegociação das dívidas de pessoas físicas ou jurídicas com descontos de até 90%. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta quinta-feira um pacote com 17 medidas microeconômicas para ajustar as contas públicas. São gargalos que precisam ser desobstruídos, principalmente na área financeira. E, segundo o ministro, a reforma do imposto de renda precisa de mais tempo para sair do papel. Quem traz agora mais informações para a gente é a Jaqueline Fonseca, direto de Brasília. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira que a reforma sobre o imposto de renda é mais complexa que a reforma tributária sobre os bens de consumo. Isto porque, segundo Haddad, a reforma do imposto de renda não foi tão discutida. O ministro acredita que esse tema demanda amadurecimento e afirmou ainda que não se pode atropelar a discussão sobre a reforma tributária que ainda tramita no Legislativo. Haddad disse também que o governo federal não pretende fazer ajustes fiscais com a reforma do imposto de renda. Essas declarações foram feitas nesta quinta-feira durante a reunião que lançou a iniciativa do mercado para discutir as agendas econômicas para os próximos anos. Nós estamos eliminando o gasto tributário. Nós estamos enfrentando questões judicializadas há muito tempo que não se resolviam. Nós estamos acabando com os penduricalhos e isso é o suficiente para fazer o ajuste fiscal, garantir crescimento e, a partir do crescimento, se o Otávio deixar, a partir do crescimento, a gente começar a fazer a calibragem, né, do quanto vai ser possível de resultado primário para a gente recompor um quadro fiscal saudável, uma carga tributária suportável e o crescimento econômico. Então, eu acho que nós estamos em condição disso. E olha só, a Embraer anunciou que uma fábrica de carros voadores será instalada em Taubaté, no interior de São Paulo. A produção será na área da unidade de fabricante de aviões. A fábrica para a produção das aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical, o eVTOL, será instalada na planta fabril da Embraer, que já existe em Taubaté. O espaço será ampliado para comportar a fabricação dos carros voadores. O local tem logística estratégica, ficando próximo a rodovias, ferrovias e a sede da Embraer em São José dos Campos. Mas a ampliação da planta fabril para a produção dos veículos ainda demanda aprovação das autoridades locais. O eVTOL é um veículo que decola como um helicóptero e navega como um avião. A expectativa da fabricante EVE Air Mobility é que o carro voador seja utilizado para encurtar distâncias em grandes metrópoles que sofrem com congestionamentos e realizar viagens como de São Paulo a Campinas ou do Galeão à Barra da Tijuca. A fabricante estuda valores de R$200 a R$500 para cada viagem e pretende usar helipontos já existentes em prédios das cidades. A expectativa é que os carros voadores comecem a operar entre 2026 e 2027.
O anúncio sobre a produção dos eVTOLs, ou carros voadores em território nacional, foi feito nesta quinta-feira, 20 de julho, data em que se comemora os 150 anos do pai da aviação, Alberto Santos Dumont. Aqui na capital federal, a Força Aérea Brasileira realizou um evento para comemorar a data e contou com a presença do presidente Lula. Alberto Santos Dumont nasceu no interior de Minas Gerais, numa cidade que posteriormente foi rebatizada com seu nome. Ainda jovem, demonstrou um perfil inventivo e talento para a lida com máquinas, ganhando projeção internacional numa época de muitas inovações tecnológicas. Santos Dumont desenvolveu balões dirigíveis e, em 1901, sobrevoou Paris pilotando um balão. 5 anos depois, criou o 14 bis, realizando o primeiro voo com objeto mais pesado que o ar. O patrono da aviação desenvolveu outras tecnologias utilizadas até os tempos atuais na aviação civil. E veja a seguir, em 4 dias, a Rússia dispara 70 mísseis e usa 90 drones para atacar portos da Ucrânia. E a gente traz a atualização, é claro, sobre a Copa do Mundo Feminina e um comentário especial a respeito da expectativa para a estreia da seleção brasileira. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com destaque internacional. A Ucrânia começou a usar munições cluster enviadas pelos Estados Unidos para fortalecer o contra-ataque à invasão russa. Os Estados Unidos anunciaram no início de julho que enviariam essas munições e elas foram entregues à Ucrânia cerca de uma semana depois. O uso dessas armas é controverso e, inclusive, proibido em mais de 100 países por causa da maneira como elas espalham bombas menores em uma grande área, representando a longo prazo uma ameaça potencial para os civis se não explodirem na hora. O país aguarda atualizações dos militares ucranianos sobre a eficácia das munições no campo de batalha. Na semana passada, o presidente russo Vladimir Putin havia afirmado que Moscou tem um estoque de munições cluster e iria usá-lo caso a Ucrânia aproveitasse esse tipo de armamento bélico dos Estados Unidos durante a contraofensiva. De acordo com o relatório da Organização das Nações Unidas, Moscou teria, sim, usado esse tipo de munição pelo menos 24 vezes em áreas ucranianas povoadas desde o início do conflito. E ainda falando sobre a crise no leste europeu, em 4 dias, a Rússia disparou 70 mísseis e usou 90 drones para atacar os portos da Ucrânia. O balanço foi divulgado pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, os soldados conseguiram derrubar alguns dos mísseis e drones da Rússia, mas a capacidade de defesa aérea ucraniana se mostrou insuficiente para enfrentar o ataque. Ao todo, a Rússia usou quase 40 mísseis de vários tipos e cerca de 90 drones Shahed em apenas 4 dias de ataques às cidades ucranianas de Odessa, Mykolaiv e outras comunidades do sul. Zelensky acrescentou ainda que a Ucrânia está trabalhando para conseguir sistemas adicionais de defesa aérea que possam aumentar a segurança. Sobre o acordo de grãos do Mar Negro, do qual a Rússia se retirou esta semana, Zelensky disse que trabalha para mobilizar o mundo e proteger a segurança alimentar. Afirmou ainda que está confiante que a Rússia não terá sucesso em destruir o mercado global de alimentos. E o megaprojeto de gás natural russo foi inaugurado nesta quinta-feira. O projeto é avaliado em 21 bilhões de dólares, o equivalente a mais de 100 bilhões de reais. Um empreendimento avaliado em 21 bilhões de dólares, aproximadamente 100 bilhões de reais, está localizado na Península de Guidã, a aproximadamente 30 quilômetros de outra usina de GNL, em funcionamento desde 2017. A previsão é de uma capacidade de produção de 19,8 milhões de toneladas de GNL por ano, graças a 3 linhas de produção, a partir do rico campo de gás de Utrenei, perto da usina. A russa Novatek possui 60% do Arctic LNG2, junto a 2 grupos chineses e 1 japonês.
A francesa Total Energies interrompeu seu financiamento do projeto após o início da ofensiva russa na Ucrânia. O Arctic LNG-2 é um dos principais empreendimentos da Rússia para explorar a rota marítima do norte, entre a Ásia e a Europa, praticável graças à mudança climática e ao degelo do Ártico. Em uma região da Alemanha chamada Brandesburgo, é onde se concentra o maior número de incêndios. No passado, 521 focos foram registrados. Por isso, especialistas testam sensores alimentados por energia solar capazes de detectar os gases emitidos durante a primeira fase das queimadas nas florestas. Ou seja, é possível detectar um incêndio emergente entre 10 e 15 minutos antes que haja um incêndio aberto. Os dispositivos, equipados com sensores de gás ultrassensíveis, foram criados há 2 anos por uma startup de Berlim, cofundada pelo especialista florestal. Como parte do projeto piloto, cerca de 400 detectores foram instalados na floresta de Eberswald, aproximadamente um dispositivo a cada hectare. No laboratório, eles treinam um dispositivo para distinguir entre diferentes tipos de incêndios, como a fumaça de diferentes madeiras. Estamos aqui em nosso laboratório ensinando o sensor a usar inteligência artificial para diferentes incêndios florestais. Esse sensor é o nariz eletrônico. Eles sentem o cheiro da fumaça que sai de uma floresta de pinheiros ou faias e a inteligência artificial mapeia esse padrão, esse ecossistema. Assim que o incêndio é detectado, os dados são enviados para um sistema de vigilância na nuvem e as equipes de bombeiros são alertadas. Nos últimos anos, conseguimos reduzir significativamente o tamanho da área média de incêndio, porque o sistema de detecção precoce de incêndios florestais significa que podemos detectar muitos dos incêndios cedo o suficiente para evitar grandes danos. A empresa diz que 10 países já experimentam os sensores e até 2030 espera ter 120 milhões instalados em todo o mundo. Um estudo indica que mais de 60% da humanidade está conectada às redes sociais. De acordo com o relatório, a quantidade de pessoas nas plataformas está se aproximando do número de usuários da internet. O número de usuários ativos em redes sociais atingiu 4,88 bilhões, o que representa 60,6% da população mundial. O número consta em um relatório sobre a internet, realizado pela organização especializada em usos digitais Capios e publicado pela agência We Are Social e a firma Meltwater. A estimativa marca um aumento de 3,7% em relação ao segundo trimestre de 2022, alta superior ao crescimento da população mundial, que foi de menos de 1% durante o período. A quantidade de pessoas nas redes sociais está se aproximando do número de usuários da internet, que representam 64,5% da população mundial, quase 5,2 bilhões de pessoas. Mas o crescimento desacelerou significativamente desde a pandemia de coronavírus. Mais da metade dos usuários dessas plataformas são homens, 53,6%, ainda que haja uma margem de imprecisão, devido à existência de contas automatizadas ou pessoas que se registram com identidades diferentes. As disparidades regionais são consideráveis. Apenas uma em cada 11 pessoas usa redes sociais na África Central e Oriental. Na Índia, o país mais populoso do mundo, menos de 1/3 dos habitantes está registrado em alguma das redes. O tempo médio de conexão em redes sociais aumentou de 2 minutos por dia para uma média de 2 horas e 26 minutos. A geografia mostra grandes diferenças, que vão de 3 horas e 49 no Brasil a 1 hora e 46 na França e menos de 1 hora no Japão. Os usuários estão cadastrados em média em mais de 7 plataformas. Entre as mais citadas estão 3 do grupo Meta, WhatsApp, Instagram e Facebook, seguidas por 3 aplicativos chineses, WeChat, TikTok e a versão local do Douyin, e por Twitter, Messenger e Telegram. E chegou a hora da gente falar sobre a Copa do Mundo Feminina. Suíça e Espanha, 2 seleções consideradas favoritas para a conquista do título de campeã da Copa do Mundo Feminina, venceram seus jogos neste segundo dia de campeonato. A Suíça confirmou o favoritismo no confronto diante das Filipinas e abriu sua campanha na Copa do Mundo Feminina com vitória. A equipe europeia dominou o time asiático, estreante em Copas, e venceu por 2-0 na madrugada desta sexta-feira em Dunedin, na Nova Zelândia. Beckman abriu o placar cobrando pênalti e Phil Bell fechou na etapa final. Em outra partida, Canadá e Nigéria empataram em Melbourne, na Austrália, no primeiro 0-0 da Copa. A seleção canadense ainda teve a grande chance do jogo, mas acabou perdendo um pênalti.
E na outra partida da rodada, a Espanha fez valer o favoritismo e venceu a Costa Rica por 3-0 nesta sexta-feira no Wellington Regional, em sua estreia na Copa do Mundo Feminina. Del Campo contra Aitana Bonmati e Esther Gonzalez fizeram os gols da seleção espanhola, que não teve dificuldades para somar os primeiros 3 pontos na liderança do Grupo C. E a seleção brasileira estreia na segunda-feira na Copa do Mundo Feminina. Nossa principal jogadora, a atacante Marta, deve começar no banco de reservas. Isso porque ela se recupera de uma contusão. E a pergunta, é claro, que o torcedor faz é: quais as chances do Brasil conquistar esse título? Quem vai responder essa pergunta é outra mulher, a Tatiane Cordeiro, que é comentarista esportiva. Vamos ver. A disputa será na Austrália e na Nova Zelândia. A seleção brasileira está no grupo F e tem a sua estreia no dia 24 de julho, na segunda-feira. O primeiro jogo é contra a seleção do Panamá, às 8 horas da manhã do horário de Brasília. Ainda na fase de grupos, a seleção tem pela frente a França e a Jamaica. Ocupando o 8º lugar do ranking da FIFA, para a seleção brasileira avançar e até levantar a taça do Mundial pela primeira vez, será necessário mesclar a experiência da Rainha Marta, com 6 participações em edições de Copa do Mundo e também no currículo 6 bolas de ouro, 37 anos e talvez seja a sua última participação em Mundial, com a jovialidade do elenco que tem em média 27 anos. Essa será uma grande chave para o Brasil. Bem, o elenco canarinho entra na competição mundial com status de supremacia da Copa América. Vencendo 8 edições, o Brasil participou da última com 100% de aproveitamento e não teve nenhum gol sofrido. Isso é uma característica da pia técnica da seleção. E uma boa notícia, assim como na modalidade masculina, o governo liberou a portaria que autoriza a ausência dos funcionários no período dos Jogos do Brasil. Isso é bom, não é? O futebol feminino já é uma realidade e essa Copa do Mundo será a prova disso, a prova de um bom futebol. É isso aí, o futebol feminino já é uma realidade. Nós, é claro, estaremos aqui na torcida. Que as nossas meninas façam história na Austrália e na Nova Zelândia e tragam esse título inédito para o futebol brasileiro. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações para você. Até já!